Bom dia, eu sou a professora Roneide, estarei dando continuidade às aulas online, até o fim dessa pandemia. Antes de começar a nossa aula de hoje, vamos fechar nossos olhinhos e agradecer a Papai do Céu por ter nos concedido mais um dia de vida, por nos proporcionar saúde a nós e a todos os familiares, nossos familiares, né? Deixaram? Pronto. Na nossa aula de hoje, para poder começarmos, eu irei precisar que vocês peguem 3 materiais, que é o livro didático de vocês de português, o lápis e um caderno. Esse caderno pode ser o caderno que você utiliza na escola, ou se você tiver algum caderno do ano passado, que você possa ter folhas para a gente poder praticar o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje será encontro vocálico. Nos encontros vocálicos, o que é? É o encontro de 2 ou mais vogais na mesma palavra. Eles têm que permanecerem na mesma palavra para ser um encontro vocálico. Encontro vocálico é encontro de vogais, que vocês devem estarem lembrados quais eram as vogais. A, E, I, O e a vogal U. Também, nos encontros vocálicos, nós encontramos aqueles encontrinhos que nós estudamos, né? Quando fomos menorzinhos, quando vocês eram menorzinhos, vocês estudaram. Esses encontros do uai, uai, au, ai, oi, ei, ui e tem outros. Esses encontrinhos vão estar nos encontros vocálicos. Na página 30 do livro de vocês de português, vocês vão encontrar esse texto. Aonde esse texto nós vamos poder encontrar e circular palavras que tenham encontros de vogais. Só que antes nós vamos ler pausadamente, sem esquecer nem vírgulas, nem pontos. Eu esqueci 2 pontinhos daqui, né? Mas nós iremos ter que respeitar a nossa pontuação. Então vamos lá. Você sabe muita coisa, borboleta sabe mais. Andar de perna para cima, você nunca foi capaz. Nesse texto, nós vamos poder observar que na palavra leia, nós temos um encontro, né, de 3 vogais, que é a vogal E, I e a vogal A. Na palavra muita, nós também temos um encontro de 2 vogais, da vogal U com a vogal I. Na palavrinha O, na palavra coisa, encontramos a vogal O e a vogal I. Em borboleta não tem. Na palavrinha mais, também encontramos um encontro vocálico, que é da vogal A com a vogal I. Na palavrinha foi, também encontramos, né? Então, isso daqui é chamado de encontro vocálico. É um encontro de 2 ou mais vogais em uma palavra. Só que os encontros vocálicos, eles se classificam. Eles se classificam em ditongo, tritongo e hiato. Como assim, professora? Pronto, vamos apagar aqui para que a gente possa entender. Eu vou dar exemplos de ditongo e vou explicar o porquê ele é ditongo. Para que ele seja um ditongo, ele tem que ter 2 vogais na mesma sílaba. Eles não podem ficar em sílabas diferentes. Vocês aprenderam separação de sílabas, não foi? Então, para que a gente encontre o ditongo, nós vamos ter que separar as sílabas e se as vogais permanecerem as 2 na mesma sílaba, ele é chamado de ditongo. Ele é classificado como ditongo. Vamos lá para um exemplo. A palavra chapéu. Eu tenho um encontro vocálico, que é da letrinha E com a letrinha U. Na separação de sílabas, vamos separar a palavra chapéu, chapéu. Tá vendo? O chapéu, o E, ele se separou da letrinha U? Não,
eles permaneceram juntas. As duas vogais permaneceram juntos. Então, ele é chamado de ditongo. Tem um outro exemplo aqui. A palavra geladeira, que todos vocês têm na casinha, né? De vocês, olha, geladeira. Vamos separar a palavra geladeira? Bora lá? Geladeira. Tá vendo? Se vocês observaram, a vogal E permaneceu com a vogal I na mesma sílaba, ela não se separou, elas ficaram juntinhas. Vamos pegar também o fogão da mamãe, palavrinha fogão, que é onde a mamãe faz nossa comidinha gostosa. Vamos lá, olha, fogão, fogão. Perceberam que na palavra fogão, a vogal A com a vogal E, O, permaneceram juntinhos. A vogal A com a vogal O. Então, na palavra chapéu, eles permaneceram juntos, né? As duas vogais. Na palavrinha geladeira, também as vogais permaneceram juntas. E na palavra fogão, as duas vogais permaneceram juntas. Então, para ser ditongo, elas têm que ser duas vogais juntas que permaneçam na mesma sílaba quando nós fizermos a separação silábica. Então, agora eu vou para o tritongo. Vamos lá? Tritongo. Tritongo já diz tudo. Tritongo de 3. Para ser um tritongo, ele tem que ter 3 vogais juntas e na hora da separação elas permanecerem na mesma sílaba. Vamos aqui, vou dar um exemplo, a palavra iguais. Iguais. Vamos separar a palavrinha iguais? Ela vai ficar iguais. Vocês perceberam que as vogais a vogal A e a vogal I permaneceram juntas? Por isso que ela é chamada de tritongo. 3 vogais permaneceram juntas na mesma sílaba. Agora, eu tenho outra palavrinha. O nome de um lugar. Olha, Paraguai. Por isso que eu escrevi com letrinha maiúscula. Vamos aqui. Separar as sílabas da palavrinha Paraguai. Né? Paraguai. Na palavra Paraguai, vocês perceberam que as vogais permaneceram na mesma sílaba. As 3 vogais permaneceram na mesma sílaba. Para ser tritongo, tem que haver a separação de sílabas e na hora da separação de sílabas, as 3 vogais não podem se separar. Elas têm que ficarem juntinhas. Quando nós formos falar de hiato, hiato é a junção de 2 vogais, mas quando ocorre a separação de sílabas, ele não fica juntinho, né? Nós agora vamos usar a palavrinha frio. Frio. Vamos separar a palavra frio para ver como é que ela fica? Olha. Vocês perceberam que aqui eles estavam juntinhos, mas na hora da separação eles ficaram separados. O I ficou aqui e o O ficou aqui. Então, o hiato é quando há 2 vogais juntas na palavra, mas quando vamos fazer a separação, eles ficam em sílabas diferentes. Tem frio, tem juiz, o juiz de futebol, que vocês tanto gostam, né? Quando a gente separa a palavrinha juiz, olha, tá vendo que as vogais ficaram separadas? Elas estavam juntas aqui, mas na hora da separação elas ficaram em sílabas diferentes. Então, só para recapitular, o tritongo, ele é o encontro de 2 vogais, que quando ocorre a separação, o ditongo, né? Eles permanecem na mesma sílaba, sem se separar.
O tritongo é o encontro de 3 vogais na mesma sílaba, onde ocorre a separação e eles não se separam, eles ficam juntinhos. E o hiato é o encontro de vogais, mas quando ocorre a separação de sílabas, cada um fica em uma sílaba, ficam em sílabas diferentes. Eu trouxe essa atividade aqui para que a gente possa praticar um pouco mais. Vamos lá? Na palavra ouro, separar, olha, ouro. Ouro, ela é chamada de ditongo por quê? Porque ela ficou 2 vogais em sílabas iguais. Olha, na mesma sílaba ficou a vogal O com a vogal U. Na palavrinha lua, vamos separar? Lua. A palavrinha lua, ela é hiato. Por quê? Porque quando eu separei, elas ficaram em sílabas diferentes. Por isso que ela é chamada de hiato. Aqui eu tenho o nome de lugar. Perceberam que está com letra maiúscula? Vamos separar? Uruguai. Uruguai, ele é um tritongo. Por quê? Porque quando eu separei, ficou 3 vogais na mesma sílaba. Então, ele é classificado como um tritongo. A palavra saúde. Vamos separar? Saúde. Vocês viram que eles estavam juntos aqui, mas na hora da separação, as vogais ficaram em sílabas diferentes. Então, ele é denominado de hiato, denominado, classificado, né? Como vocês queiram. Vamos agora para a palavra peixe. Peixe, eles estavam juntos e permaneceram as 2 juntinhas. Se elas ficaram as 2 juntinhas, elas são chamadas de ditongo. Aqui eu tenho a palavra moeda. Moeda. Elas estavam juntas, mas na separação ficaram em sílabas diferentes. Então, ela é classificada como um hiato. Aqui eu tenho a palavra averiguei. Ocorrendo a separação de sílabas, elas ficaram as 3 juntinhas e são classificadas como um tritongo. Certo? Então, só recapitulando, ditongo, 2 vogais na mesma sílaba, não se separam. Tritongo, 3 vogais na mesma sílaba, sem se separar. E o hiato, elas estão na mesma palavra, mas ao houver a separação de sílabas, elas ficam em sílabas diferentes. Então, vou deixar uma atividadezinha aí para que vocês façam com os objetos que vocês encontrarem na casa de vocês. Procure o nome, separe e tente classificar. Boa sorte e até amanhã.